e vamos começar a falar então sobre os PPRs. Já sabem que hoje vai ser o tópico PPRs em geral, o formato PPR, as suas vantagens e inconvenientes. E amanhã vamos falar mais de investimentos e das estratégias de investimentos que estão até no PPR Stoic, mas de investimentos em geral. Então, temos aqui uma apresentação com os tais 6 casos que vamos falar hoje e o João, que aparece no nosso vídeo do PPR também. Estas apresentações são informativas e têm que ter atenção às vossas circunstâncias pessoais, pode não se adaptar a todas as pessoas. Já sabem, esta conversa de investimentos. Nós estamos aqui muito porque temos esta questão das reformas, que o sistema de reformas tende para o insustentável, digamos assim. A esperança média de vida tem estado a crescer cada vez mais, e ainda bem, só que isso faz com que um sistema que seja de repartição, ou seja, são os atuais colaboradores que estão a financiar as atuais reformas, fique um pouco desequilibrado. E o que tem acontecido é a idade da reforma ir aumentando. Eu pus aqui os 65 anos, porque era a idade base que teve muitos anos de reforma pública, e esta figura mostra um bocadinho a nossa missão, que é, enquanto temos muitas forças a colocar a idade da reforma mais para a frente, e neste momento em Portugal já estamos nos 66 anos e 7 meses, quem se reformar no próximo ano, nós estamos a tentar pôr a reforma dos portugueses cada vez mais cedo. Portanto, é essa a nossa missão, ensinar as pessoas, e temos produtos de investimento que visam obter resultados de tal maneira que a idade da reforma até possa ser antecipada ou a reforma ser mais generosa, feita, portanto, individualmente. Portanto, é pegar nas rédeas da nossa reforma, fazendo investimentos para melhorar a nossa situação e então lutar um bocadinho contra esta força que tem estado a acontecer de ir aumentando a idade da reforma. E este gráfico do dinheiro vivo mostra, com dados do Aging Report da Comissão Europeia, mostra que o sistema português é sustentável muito por duas alavancas que têm sido mexidas, que fazem basicamente com que essa sustentabilidade seja à custa de idade da reforma mais alta, portanto, as pessoas reformarem-se cada vez mais tarde, e cada vez com menos de reforma. Portanto, reforma aqui, estamos a ver a taxa de substituição, que tradicionalmente era nos 80%, portanto, quando uma pessoa se reforma, fica com 80% do valor que estava a oferir de rendimento, e com as novas regras que tornaram o sistema então mais sustentável, essa percentagem tem estado a baixar, e quem se reformar para 2050 vai receber, em média, 32% menos do que quem se está a reformar agora. Isto faz com que, então, o sistema, por exemplo, aqui este gráfico a preto, é a despesa com pensões em percentagem do PIB português, ela mantém-se relativamente estável e até diminui um pouco. Daí falar-se muito em sustentabilidade. Essa sustentabilidade tem sido feita à conta de reformarmos cada vez mais tarde e com menos valor de reforma. E por isso é que nós temos que atuar. E então temos um dos mecanismos, e é o tema destas masterclasses, é os PPRs. E o PPR foi um produto, portanto, o Plano de Poupança Reforma, que foi desenvolvido em 89, já tem muitos anos, e isto é a dimensão do mercado de PPRs em Portugal, e temos aqui 3 tipos de PPRs diferentes: os seguros de vida PPR, os fundos de investimento PPR e os fundos de pensões PPR. A dimensão é claramente grande proporção deste mercado é sob a forma de seguro, com 17 mil milhões, e depois sob a forma de fundo, mais ou menos 4 mil milhões. Portanto, no total, cerca de 21 mil milhões
que estão investidos neste momento em PPRs. Portanto, é uma dimensão bastante grande. No fundo, o outro valor que eu gostava de dar como referência é o valor que está em depósitos à ordem e a prazo em Portugal, que é cerca de 170 mil milhões. Portanto, ainda é um valor muito superior, neste momento com taxas de rendibilidade, portanto, os juros desses depósitos perto do zero. E esse é um dos principais problemas. Neste tipo de PPRs, portanto, como estava a mostrar, há três tipos de PPRs, quando for para essa reforma. Sob a forma de seguro, de fundo de pensões e de fundo de investimento. A grande diferença aqui é ao nível da garantia, tipicamente. Os fundos PPR sob a forma de seguro são muitas vezes garantidos, ou seja, têm um capital garantido e muitas vezes também uma rendibilidade garantida. A taxa de juros, no fundo, garantida, ou pelo menos um mínimo garantido. Nos fundos de pensões e fundos de investimento não existe esta garantia. Eles vão variar de acordo com os mercados e a sua rendibilidade vai ser, portanto, não vai se saber à partida quanto é que será. Vai depender da evolução dos mercados. Claro que esta garantia que existe é feita pelas entidades que a dão. Portanto, nós já sabemos que um produto pode ser garantido, mas por uma entidade fraca não vale muito. Se for por uma entidade forte, vale muito. E é por isso que temos que ter muita certeza sobre, neste caso, nas seguradoras, o balanço da seguradora comporta essa garantia de capital e muitas vezes de retorno também. Os fundos de pensões e de investimento, pelo contrário, estão fora do balanço da entidade. Portanto, é um património autónomo que é detido pelos investidores. Os investidores são donos do património. Não existe um risco de uma entidade ligada a esses PPRs. Depois também temos aqui algumas diferenças ao nível de regulador, sendo os seguros e os fundos de pensões regulados pela ASF, que é a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, e tem um documento importante para vocês analisarem os vários PPRs, que é o documento informativo. Lá tem as informações principais destes investimentos. Tem lá os riscos, tem lá as comissões, tem lá em que é que investe, uma série de informações importantes. Se tiver taxa de rentabilidade garantida também, tem essa informação, que no fundo é um resumo do regulamento. Algumas pessoas podem ler os regulamentos e até convém, mas quem não tem muito tempo, o documento informativo tem as informações mais importantes. Nos fundos de investimento, aí o regulador é a CMVM, portanto a Autoridade de Mercados, e a folha que faz esse resumo das condições principais dos fundos é a IFI, portanto, Informações Fundamentais ao Investidor. Estes documentos são os tais que devem ser consultados antes de se fazer um investimento. Depois, para consultar retornos e também algumas métricas de risco dos PPRs, temos os sob a forma de seguro são divulgados na ASF e normalmente é uma vez por ano, portanto não há uma cotação diária de retornos. Já agora, eu disse que os seguros são principalmente capital garantido, porque também há seguros PPR que chama-se Unit Linked e que estão ligados a fundos de investimento e vão variar. Portanto, também existem os dois tipos, mas a esmagadora maioria dos seguros PPR são de capital garantido. Já agora, nos fundos, também eu disse que normalmente não são garantidos, mas também existem alguns fundos com garantia. Os resultados dos fundos de pensões só se encontram na APFIP e também nas páginas de algumas gestoras que não são sócias da APFIP. Portanto, em termos da maior parte dos fundos estão na APFIP, e os fundos de investimento estão na APFIP e também se consegue ver na Morningstar a sua evolução. Portanto, aqui. E depois, uma questão que é fundamental compreender aqui na parte dos PPRs é que nós nunca podemos dizer
um PPR é um produto X ou Y, ou tem a rentabilidade X ou Y, o risco X ou Y. Portanto, existe uma panóplia de perfis de PPRs. O PPR, no fundo, é uma estrutura, e uma estrutura que tem algumas particularidades que nós vamos ver mais à frente. Mas vai desde o risco baixo, isto é a escala de risco, normalmente, da CMV, mas está nos dois documentos informativos, e os PPRs são classificados de acordo com esta escala de risco, entre os de baixo risco e remuneração potencialmente mais baixa e elevado risco e remuneração potencialmente mais elevada. Durante muito tempo, os PPRs estavam limitados a um nível de ações que os impedia de sair muito daqui do 1 a 4. Portanto, aí já não estavam a cobrir a escala de risco toda. Entretanto, já existem PPRs de nível 6. Provavelmente 7 vai ser mais difícil, porque aí já tem que ter alavancagem e isso não existe nos PPRs. Esta escala tem muito a ver com volatilidade. A volatilidade não é a única medida de risco, nem de perto nem de longe, mas é uma medida importante, principalmente em fundos diversificados. Portanto, nós podemos ter um risco muito alto num produto que tem nível 1 de volatilidade, que podemos dar como exemplos o papel comercial do GES, não é? Portanto, era garantido e, portanto, não tinha volatilidade, mas depois, de repente, não paga nada e perde-se tudo. Portanto, o risco de volatilidade não absorve todos os riscos. O risco de crédito, que é a entidade não pagar, não está aqui. Mas quando temos muitas entidades, já uma não pagar já não tem tanto impacto e as flutuações do fundo vão ser uma medida de risco mais realista. Normalmente, a volatilidade é difícil de compreender, ter sensibilidade de quanto é que é muita volatilidade, pouca volatilidade. Normalmente, o que é mais fácil de avaliarmos é a queda máxima esperada. Portanto, quando nós temos um fundo e ele varia no mercado, nós podemos ter o azar de entrar numa altura alta e vê-lo logo a seguir cair, e depois nós nos mercados medimos quanto é que é o máximo de queda que suportou aquela estratégia. E essa estratégia, esse máximo de queda normalmente tem uma relação relativamente está ligada à volatilidade. Isto é só aproximado, mas dá uma boa indicação. Normalmente eu faço, isto é um bocadinho meu também, não é uma prática de mercado assim completamente standardizada, mas eu aplico a regra de 3 para a volatilidade. Pelo menos 3 vezes a volatilidade é o máximo de queda que é expectável que um fundo com aquele nível de risco possa ter. Portanto, se eu tiver aqui no meio um fundo que tem uma volatilidade de 5 a 10%, quer dizer que em média ele vai variar 5 a 10%, lado positivo, lado negativo, pode cair intermediamente 15 a 30%, portanto 3 vezes este número. E depois fazemos para os outros níveis e já vemos se nós vamos ter um bocadinho de estômago para aguentar estes níveis de quedas intermédias. Claro que esta volatilidade não implica perdas, mas implica ver perdas. Portanto, nós vamos ver perdas no nosso portfólio, ou potencialmente, desta magnitude. Só vamos ter as perdas mesmo se vendermos, não é? Portanto, se entrarmos alto, temos a perda, vendemos, aí vamos fixar a perda. Provavelmente, se tivermos um portfólio bem feito, um fundo bem feito, ele vai recuperar depois das quedas. Mas isso já é mais tema de investimentos. Só para terem uma ideia, então os PPRs têm uma escala de risco e, portanto, não dá para dizer os PPRs rendem X. Há um PPR que rende X, outro que rende X mais 2, pronto, completamente diferente de uns para os outros. Só aqui ainda do tema de segurança, a segurança dos fundos PPR, gostava de vos mostrar aqui um esquema que é porque há muito esta dúvida e foi-nos feita essa pergunta por muitas pessoas no questionário que nós enviámos. Como é que isto funciona em termos de segurança dos fundos? As pessoas, ao investir num PPR, portanto, entregam o capital ao PPR e esse capital vai parar aos bancos que o PPR contratou para ter
para ter a sua liquidez, portanto, o cash, né, o dinheiro que entrou, e os títulos que, entretanto, foram comprados. E existe a sociedade gestora, que normalmente é a entidade que aparece, que as pessoas veem, este fundo PPR é da sociedade gestora A, B ou C, que pode ser então, isto é a sociedade gestora de fundos de pensões ou uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivo, portanto, os fundos de pensões é para fundos de pensões, a de organismos de investimento coletivo é para os fundos de investimento, que tem um gestor, pessoas, a equipa de gestora, tem as pessoas que vão decidindo os investimentos e que gera, então, os ativos do PPR que estão colocados nos vários bancos. Tem a corretora, contrata também, a sociedade gestora contrata a corretora para o PPR, para esta executar as transações nos mercados. E depois, os retornos do PPR vão para os investidores. Aqui o que é muito importante terem a ideia, e que eu espero que este esquema mostre bem, é que o PPR é uma entidade autónoma da sociedade gestora e é detido pelos investidores. Portanto, não há dívidas da sociedade gestora que possam ser assacadas ao PPR. E essa pergunta é muito feita, que é, se a sociedade gestora for à falência, o que é que acontece ao meu PPR? Não acontece nada. Pronto. O PPR vai continuar, porque o PPR é como se fosse uma empresa em que tem o gerente aqui, a sociedade gestora. Se este gerente for à falência, é nomeado outro gerente para o PPR e depois, como vamos ver mais para a frente também, os participantes nos PPRs podem trocar de PPR com muita facilidade. Portanto, em 10 dias têm o seu capital trocado. Se o novo gestor do PPR, numa situação dessas, o investidor não gostasse desse gestor, facilmente troca para o outro gestor e não tem que pagar impostos. Portanto, é uma grande vantagem do sistema PPRs. Mas este sistema todo, para além destas garantias de serem potencialmente várias entidades separadas a tratar de partes diferentes do PPR, ainda tem um auditor a controlar que os números estão certos, os números que a sociedade gestora diz. Por exemplo, a sociedade gestora diz, nós temos 1000 ações da Apple. O auditor vai ver se as 1000 ações da Apple estão aqui no banco C. Tem 1000 ações da Apple no banco C. O auditor vai confirmar estes dados e vai fazer o seu report anual. E para além do auditor ainda temos os reguladores, também a controlar toda esta estrutura. Pode ser a ASF ou a CMVM, como eu disse há pouco, e os bancos é o Banco de Portugal. Portanto, esta estrutura é muito segura neste aspecto. São várias entidades diferentes a fazer cada parte. O ideal é até serem entidades independentes entre si, mas podem ser grupos económicos em que tem a gestora do mesmo grupo, a corretora do mesmo grupo, o banco do mesmo grupo, pronto. Aí pode não haver tanta segurança, mas o sistema continua a ser super dividido e, portanto, muito seguro nesse aspecto, com o PPR sempre autónomo destas entidades. Quando é o PPR sob a forma de seguro, a situação é um bocadinho diferente, porque o capital dos participantes é entregue à seguradora. A seguradora depois coloca no PPR escolhido pelo participante, mas os PPRs estão dentro do balanço da seguradora. Portanto, neste caso, que é super teórico, porque estas entidades também são muito reguladas e têm sido muito sólidas, no caso de uma seguradora ir à falência, aí sim os investidores perderiam o capital. Portanto, aqui a garantia é dada pela seguradora e, portanto, convém analisar a seguradora, mas temos na mesma estas entidades a continuar a controlar, neste caso é só a ESF, porque é a reguladora das seguradoras, a controlar o balanço da seguradora, portanto, a ver se ela tem capital suficiente para todas as suas responsabilidades. E por isso é que também nós temos as seguradoras, os PPRs sob a forma de seguro, tinham taxas garantidas mais altas, agora no mercado já não existem essas obrigações, no fundo, que pagavam essas taxas e começam a desaparecer os PPRs com taxas garantidas, ou as taxas são muito baixas.
Porquê? Porque senão a seguradora tinha que ir buscar aos seus lucros para dar essa rentabilidade aos investidores, e isso não é possível, não é sustentável e não seria aceito também pelos reguladores. Portanto, aqui, efetivamente, o balanço da seguradora está a garantir o capital do PPR, mas é um balanço normalmente muito seguro. Portanto, não há história, nem quando tivemos aqui a Troika, não foram as seguradoras que foram à falência, foram vários bancos que foram à falência, mas aí tinha a ver com créditos e outras situações.